A economia do Irã. Uma crise silenciosa. A economia do Irã enfrenta uma crise profunda, passando despercebida por muitos. Ataques recentes a instalações de petróleo e gás agitaram os mercados, mas o verdadeiro drama se desenrola dentro do país. Uma década perdida de crescimento, inflação galopante e a vida de milhões de cidadãos em jogo. O real em queda livre e a vida diária. A moeda iraniana, o real, despencou vertiginosamente. Em 2018, $1 valia 70 mil reais. Hoje, em meados de 2025, pode chegar a 800 mil reais. Essa desvalorização de 10 vezes em apenas 7 anos devastou o poder de compra dos iranianos. Uma simples ida ao supermercado virou um jogo de azar. Um saco de arroz que custava 100 mil reais há alguns anos, agora se aproxima de 1 milhão. Salários não acompanharam. A maioria dos trabalhadores ganha cerca de 2 milhões de reais por mês, mal o suficiente para comida e aluguel. A tentativa do Banco Central de injetar mais dinheiro apenas alimentou a inflação, que atinge quase 50%. Os preços de itens básicos como pão e óleo de cozinha subiram 50% desde 2023, e importações como telefones se tornaram inacessíveis. Essa não é apenas uma estatística, são famílias pulando refeições para sobreviver. Desemprego, indústria em crise e a economia paralela. Com a escalada dos preços, empregos desaparecem rapidamente. A taxa oficial de desemprego ronda os 10%, mas para jovens e mulheres é muito maior. Quase 1 em cada 4 iranianos com menos de 30 anos está desempregado, e para as mulheres jovens, a taxa chega a 42%. Indústrias outrora prósperas, como a automobilística, estão em colapso devido às sanções que bloqueiam peças e mercados. Fábricas fecham, deixando milhares de trabalhadores qualificados sem emprego. Pequenas empresas também sofrem, sufocadas pela burocracia e falta de crédito. O desespero deu origem a uma vasta economia paralela. Sanções tornam o comércio legal quase impossível, e o mercado negro floresce. Redes organizadas, muitas vezes ligadas a elites poderosas, contrabandeiam de tudo, desde medicamentos até combustível. A gasolina iraniana subsidiada, por exemplo, é desviada e vendida ilegalmente no Paquistão. O mercado negro de moedas, com taxas de câmbio que chegam a ser o dobro das oficiais, alimenta a inflação e a desconfiança no sistema. Criptomoedas. Uma tábua de salvação. Prejudicada. Neste cenário, as criptomoedas surgem como uma alternativa para driblar as sanções. Em 2024, o Irã processou cerca de $1 bilhão em transações de criptomoedas, principalmente com a China e a Turquia. O governo até legalizou a mineração em 2019, aproveitando a eletricidade barata. Em 2025, a mineração consome 10% da energia do país, o suficiente para iluminar cidades inteiras. No entanto, essa solução tem seu preço. A mineração causa apagões, deixando casas e fábricas no escuro. Além disso, a volatilidade das criptomoedas representa um risco enorme, e a maioria dos iranianos comuns não tem acesso a essa tecnologia, beneficiando principalmente grandes investidores e empresas ligadas ao Estado. A maldição do petróleo e o peso das sanções. O Irã possui a 4ª maior reserva de petróleo do mundo, mas essa riqueza se tornou uma armadilha. O petróleo é a espinha dorsal da economia, mas sua receita é insuficiente para o orçamento do país. Pior, parte desse dinheiro é desviada para gastos militares e apoio a aliados regionais, como o Hezbollah, enquanto a população sofre. Para os iranianos comuns, é revoltante ver dinheiro financiar guerras quando suas famílias não conseguem comer. As sanções internacionais, intensificadas após a saída dos Ileba-Umura do Acordo Nuclear de 2015, isolaram o Irã. As exportações de petróleo caíram drasticamente, cortando bilhões em receita. O país agora vende petróleo com grandes descontos, frequentemente através de intermediários, o que reduz ainda mais seus ganhos e limita sua capacidade de investir em infraestrutura ou pagar por importações essenciais. Raízes da crise: corrupção e impasse político. A crise atual não é apenas resultado de sanções. A corrupção está enraizada no sistema iraniano. Elites ligadas ao governo e à guarda revolucionária desviaram bilhões de dólares destinados a subsídios públicos. Escândalos de desvio de fundos para medicamentos e chá evidenciam como o sistema está quebrado, tornando itens essenciais escassos e caros. Essa corrupção é alimentada por um impasse político. O país está dividido entre radicais, que temem que reformas afrouxem seu controle, e reformistas, que buscam abertura e modernização, mas são marginalizados. Essa luta de poder paralisa a economia e frustra a população. A eleição de um presidente linha dura em 2021 piorou a situação, estagnando planos econômicos e conversas internacionais.
o custo humano e o caminho à frente. O custo humano dessa crise é devastador. Em Mashhad, pessoas fazem filas ao amanhecer por pão subsidiado, que acaba ao meio-dia. O preço do pão quintuplicou em 4 anos. Arroz e óleo de cozinha são racionados, e carne virou artigo de luxo. Nas áreas rurais, as mudanças climáticas agravam a situação, com secas que reduzem a produção agrícola e forçam agricultores a abandonar suas terras e migrar para cidades já superlotadas e com poucos empregos. A educação, antes vista como saída, agora leva ao desemprego. Muitos jovens graduados acabam em subempregos, sem perspectiva de futuro. Essa frustração crescente não é apenas pessoal, é perigosa. Os protestos estão se intensificando, com iranianos saindo às ruas para exigir mudanças. A resposta do governo tem sido brutal, com centenas de mortos e milhares de presos. Mas a repressão não freia a raiva. Soluções e desafios. O que o Irã pode fazer? A reforma econômica é crucial. Cortar subsídios, combater a corrupção e diversificar a economia. O setor de tecnologia, apesar de pequeno, é um ponto brilhante, mas precisa de financiamento e menos burocracia. O turismo, com os ricos locais históricos do Irã, poderia atrair milhões se as sanções fossem amenizadas. A melhoria das relações internacionais é fundamental. O levantamento das sanções permitiria ao Irã vender petróleo livremente e acessar bilhões em ativos congelados. O acordo nuclear de 2015 mostrou o potencial. A inflação caiu e o turismo floresceu. Mas a política e as tensões geopolíticas tornam isso um desafio imenso. Existem enormes obstáculos. Os radicais no governo temem que a reforma enfraqueça seu controle. As sanções se intensificam e o custo humano do atraso só aumenta, com mais pessoas perdendo suas casas e esperança. A crise do Irã não é apenas um problema iraniano, é um problema global. Se a instabilidade crescer e as rotas de petróleo forem afetadas, o mundo inteiro sentirá o impacto. A mudança está a caminho. Apenas não se sabe quão turbulenta ela será.